Em tempos antigos, muito antes da ascensão dos reinos mortais, havia deuses que governavam os diversos aspectos do cosmos. Entre eles, Hades, o deus do submundo, reinava sobre o domínio das almas perdidas e dos segredos mais profundos da terra. Guardando a entrada do submundo estava Cérbero, o imponente cão de 3 cabeças. Cérbero era uma criatura temível, com olhos flamejantes e dentes afiados como lâminas, e seu dever era garantir que nenhuma alma escapasse e nenhum mortal entrasse sem permissão. Certa vez, um acontecimento perturbou a ordem do submundo. Uma alma particularmente brilhante e impetuosa, de nome Orfeu, entrou nos domínios de Hades em busca de sua amada Eurídice, que havia falecido prematuramente. Orfeu, um talentoso músico, tocava sua lira com tal maestria que até as próprias rochas do submundo pareciam chorar ao som de sua música. Quando Orfeu chegou às margens do rio Estige, Caronte, o barqueiro dos mortos, ficou tão encantado pela música que permitiu a travessia sem exigir pagamento. Ao chegar ao portão do submundo, Orfeu foi confrontado por Cérbero. As 3 cabeças do cão rugiram com fúria, mas à medida que Orfeu tocava sua lira, a música acalmou a fera. Cérbero, enfeitiçado pelos sons melodiosos, deitou-se tranquilamente, permitindo que Orfeu passasse sem oposição. Hades, intrigado pela música e pela devoção de Orfeu, apareceu diante dele com uma expressão solene. "O que busca, mortal, ao adentrar os domínios dos mortos?" perguntou Hades, sua voz ecoando como trovões distantes. Orfeu, sem hesitar, respondeu: "Busco a alma de Eurídice, minha amada. Minha música é um testemunho do amor eterno que sinto por ela. Peço-te, grande Hades, permita que ela retorne ao mundo dos vivos comigo." Hades considerou o pedido com um olhar pensativo. Ele respeitava o amor verdadeiro e a coragem de Orfeu, mas as regras do submundo eram claras e rígidas. No entanto, Perséfone, a rainha do submundo e esposa de Hades, observando de perto a cena, sentiu-se comovida pelo lamento da música de Orfeu. Com um olhar súplice, ela pediu a Hades que considerasse a liberação de Eurídice. Hades, incapaz de negar o pedido de sua amada Perséfone, decidiu dar a Orfeu uma chance, mas impôs uma condição severa. "Você pode levar Eurídice de volta ao mundo dos vivos", disse ele. "Mas você deve caminhar na frente dela e não olhar para trás, até que ambos estejam fora de meus domínios. Se olhar para trás, ela permanecerá aqui para sempre." Orfeu, com o coração cheio de esperança, aceitou a condição. Hades convocou a alma de Eurídice, que apareceu radiante e ansiosa. Orfeu começou a caminhar em direção à saída do submundo, com Eurídice seguindo logo atrás. Cada passo que dava era carregado de tensão, e o silêncio era quebrado apenas pelo som de seus próprios passos ecoando pelas cavernas. Conforme se aproximavam da saída, Orfeu foi tomado pela dúvida. E se Eurídice não estivesse realmente atrás dele? E se tudo fosse um truque? No momento crucial, a poucos passos da liberdade, ele não conseguiu resistir e olhou para trás. No instante em que seus olhos encontraram os de Eurídice, ela foi tragada de volta para o submundo. O grito silencioso de Eurídice e o desespero de Orfeu ecoaram pelo reino. Hades, embora compadecido, não podia reverter o que havia sido feito. As regras eram claras e imutáveis. Orfeu, devastado, retornou ao mundo dos vivos sozinho, enquanto Eurídice se juntou às outras almas no reino de Hades. Esta história se tornou uma lenda, um lembrete eterno da força do amor e das consequências da desobediência. Hades, por sua vez, continuou seu reinado com a mesma justiça e equilíbrio, respeitando as leis que governavam tanto o submundo quanto o destino das almas que ali chegavam. Ele era um deus que compreendia o valor da ordem e do respeito pelas regras, mesmo quando essas regras causavam dor aos corações dos mortais. A lenda de Orfeu e Eurídice perdurou através dos tempos, ensinando gerações sobre amor, perda e a inevitável realidade da morte. E no submundo, Hades permaneceu, uma figura austera mas justa, guardião dos segredos e das sombras, sempre fiel ao seu papel como senhor dos mortos. Ao seu lado,
Cérbero continuava sua vigília, protegendo os portões do submundo com suas 3 cabeças sempre alertas, garantindo que a ordem fosse mantida para sempre.